Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na palavra de Deus, lendo na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Assim está escrito: E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Com base nesta palavra, vamos falar sobre o segredo de uma vida feliz, observando na vida do apóstolo Paulo, desde a sua conversão até o seu último instante aqui na terra. Nós encontramos que as pessoas, de um modo geral, todas elas estão numa busca frenética pela felicidade. E eles colocam a felicidade em coisas abstratas, em pessoas, em valores ou em coisas concretas. E nós observamos que todas as direções em que se pode procurar encontrar esta felicidade, quando chega ao objetivo estabelecido, a pessoa tem diante de si uma tristeza, uma decepção, porque empenhou esforços, lutou o quanto pôde para conquistar aquilo que almejava e, ao chegar o momento esperado, decepciona-se porque não encontra aquilo que procurava. Então, nós observamos que é uma coisa nata de cada pessoa, buscar ser feliz, ser realizada. Isto é próprio, mas precisa-se observar aonde elas estão buscando esta tal felicidade. Uns a buscam no dinheiro, outros a buscam na cultura, outros a buscam nos relacionamentos, seja de amizade, ou seja, relacionamentos para vida conjugal. O certo é que, de todas as maneiras e em todos os lugares, as pessoas estão buscando esta felicidade, procurando encontrá-la de acordo com o seu pensamento pré-estabelecido. Mas nós observamos, todos a querem, todos procuram, todos buscam por ela, mas nem todos a encontram. Justamente pelo que acabei de dizer, por buscá-la num lugar onde certamente ela não estará. Felicidade não está no dinheiro. Se tivesse, as pessoas que possuem muito dinheiro, eles seriam eternamente felizes. E não é isto que a realidade mostra. Mostra, às vezes, a pessoa com muitos recursos financeiros à sua disposição, mas uma decepção, uma tristeza no coração, e que podemos entender que ali não mora a felicidade. Encontramos outros que a buscam na cultura, nos estudos, e eles preparam-se de várias maneiras, acumulam várias conclusões de cursos, de mestrados, de doutorados, no objetivo de chegar ao pico mais alto e ali encontrar e abraçar a felicidade. Mas quando eles fazem todo esse esforço e chega o momento, eles vão procurá-la, ela não está lá. Outros a procuram nos relacionamentos, entre amigos, procura aqueles que se julgam, são julgados como os melhores da sociedade, para se ter amizade com eles, e fazem isto procurando encontrar esta felicidade. E quando chega o momento que nutrem a amizade, passam a conviver dentro desta amizade, quando pensam que a felicidade está perto, eles são decepcionados, porque ela também não está ali. Outros a procuram num relacionamento afetivo, amoroso, conjugal, achando que, por realizar um casamento, encontra-se a felicidade,
coloca ali o seu objetivo e passa dias, meses e anos, e chega um momento que a pessoa cai em si e ele olha e vê que por tantos anos procurou a coisa necessária, porém no lugar errado. Decepciona-se. E onde então buscar esta felicidade? Onde é que ela pode estar? Feliz é aquele que reconhece, em primeiro lugar, a Deus como Criador de todas as coisas e procura observar e não focar o seu coração nas coisas e nas pessoas, no objetivo de, através desta comunicação ou deste relacionamento, encontrarem a felicidade. Eles não vão encontrá-la em nada dessas coisas, porque a felicidade não está na terra, não está nas pessoas, não está nos bens, não está na riqueza. A felicidade, ela só é possível ao encontrar uma única pessoa que pode tornar os demais felizes. O salmista, ao escrever no Salmo 1, ele começa dizendo que feliz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então colocou aqui, em linhas gerais, aonde não está a felicidade. Ela não está no caminho dos pecadores, ela não está, conforme nós observamos o que está dito aqui, ela não está no conselho dos ímpios, não está no caminho dos pecadores, não está na roda dos escarnecedores. Então estes são os lugares centrais, aonde as pessoas se reúnem para buscarem e encontrarem ali aquilo que tanto almejam, que é desfrutar de uma vida feliz, uma vida bem-aventurada, uma vida realizada, uma vida produtiva. É este o objetivo, o segredo de alguém que quer ser feliz e desfrutando de uma vida abençoada, realizada, produtiva, dirigida segundo a orientação do Senhor. Certamente esta pessoa vai sentir no seu íntimo o que é a felicidade, a satisfação, a alegria, o regozijo, o contentamento que vem deste relacionamento único e necessário para todo o ser humano. Então nós encontramos o apóstolo aqui dizendo: e o Senhor me livrará de toda a má obra. Que má obra eram estas? Nós observamos o apóstolo Paulo desde a sua conversão até o seu último dia. Ele enfrentou várias situações difíceis, adversas e perigosas, mas em nenhum momento nós o encontramos reclamando, murmurando, maldizendo e desistindo do propósito que Deus lhe havia estabelecido. Não importava quantos sofrimentos ou dificuldades ele poderia atravessar, nada poderia tirar de dentro do seu coração aquilo que ali foi estabelecido pelo Senhor Jesus. Então nós encontramos que a felicidade, a vida feliz, ela só é possível quando nós dermos a caminhada, pelo menos por 4 situações ou condições que encontramos à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós encontramos que a humanidade está perdida, está errante, está indo numa direção contrária ao propósito e à vontade de Deus. Portanto, não desfruta
desta vida feliz, porque felicidade só se encontra em Deus, através de Jesus. Para usufruir esta vida feliz, há então a necessidade de ser levado a um encontro com Deus. E deste encontro com Deus nascerá oportunidades pelos caminhos estabelecidos na palavra de Deus, para que a pessoa seja levada ao Senhor e nele ela se tornará alguém que será realizado e saberá, por experiência própria, o que é ter uma vida feliz. Não é ter bens, não é ter abundância, não é ter recursos. Mesmo uma pessoa que seja privado de bens, de recursos, de cultura, de família, de qualquer outra situação, mesmo assim, ela pode experimentar o que é uma vida feliz. Parece até um contrassenso, mas é a verdadeira realidade. E justamente aqueles que nada têm, nada possuem, são em grande número os que vão a Cristo e através de Jesus eles descobrem nele o que é uma vida feliz. Então nós encontramos, para que isto aconteça, quais os caminhos que precisam ser dados em primeiro lugar. Primeiro, deve-se chegar a Deus através do arrependimento. O arrependimento, nós já dissemos o que é. É mudança de mente, sentimento e vontade. Este é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento que não move ao mesmo tempo a mente, o sentimento e a vontade, não é o arrependimento verdadeiro. Porque o arrependimento significa mudança. Há uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento, uma mudança de vontade. Isto são frutos do arrependimento. Para que haja este arrependimento, é preciso, em primeiro lugar, que se ouça a palavra da salvação, a palavra da fé, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, que discorre sobre o amor de Deus, a disposição e entregar o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e também falar sobre o estado de pecaminosidade da raça humana, separados da presença de Deus, na condição de inimigos, nós encontramos aí qual é a nossa realidade. E como a palavra de Deus nos mostra um Deus santo, justo e poderoso, mas que demonstrou seu amor em procurar nos atrair através de Jesus para si, e nós entendemos que a situação em que estamos, longe do Senhor, ela é perigosa, o Espírito Santo, ele vem a nós e nos convence daquilo que ouvimos e entroniza no nosso coração a palavra de Deus, e nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Isto vai gerar em nós fé e arrependimento, e vamos nos aproximar diante de Deus como primeiro passo para pedir a Ele perdão, porque estamos arrependidos dos nossos pecados, a nossa vida pecaminosa. Então vamos a Deus em busca de perdão. E para que recebamos o perdão, há a necessidade de confessar a Ele que nós somos pecadores. Confesso-me um pecador, mas creio em Jesus como Salvador. Portanto, arrependo-me dos meus pecados e suplico de ti, ó Deus, o perdão. Então, este é o primeiro passo a ser dado. E confessar a Deus o nosso pecado significa concordar com o que Deus diz. Deus diz que nós somos pecadores e estamos perdidos. Nós concordamos com isto no ato da salvação. E cremos que Ele enviou Jesus
para ser o nosso Salvador. E quando confessamos e suplicamos o perdão de Deus para a nossa vida, nós recebemos este perdão, somos aceitos por Jesus, porque Ele que nos aceita, nos convida, nos liberta, nos salva. Então este é o primeiro passo. Ouvirmos a palavra, sermos levados pela fé ao arrependimento e no ato contínuo confessar a Deus e suplicar dele o seu perdão. Este é o primeiro passo para desfrutarmos uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida satisfatória diante da presença do Senhor nosso Deus, vivendo em um mundo perdido e corrompido, porém em íntima e plena comunhão com Deus. O segundo passo, depois do arrependimento e da aceitação de Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, nós precisamos pedir do Senhor e deixar-nos sermos guiados pela ação do Espírito Santo. A palavra de Deus afirma que Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo é o interlocutor entre Deus e nós. Porque uma vez que fomos salvos por Cristo, estamos ligados a Deus pela comunhão na filiação divina. Mas o contato da comunhão diária é por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus e conhece também as nossas limitações e necessidades, ele é aquele que vem como o Consolador, o Ajudador, que vem nos socorrer, vem nos orientar, ele vem nos ajudar. E ele o faz intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Nos guia, nos ensina, nos orienta e nos move no poder de Deus. Então precisamos, como segundo passo, suplicar de Deus esta ação permanente do Espírito Santo sobre a nossa vida. O terceiro passo é a vida que vamos ter de comunhão com o Senhor. Como é que nós mantemos esta comunhão com Deus? Um dos passos necessários é através da oração, que o próprio Deus estabeleceu como meio do nosso contato com Ele e dele conosco. Então Deus colocou à disposição nossa o recurso da oração. Na oração vamos a Deus, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, e colocamos diante de Deus as nossas necessidades, as coisas que nos afligem, o anelo do nosso coração por ter uma proximidade maior com Deus, e Deus fala ao nosso espírito, ele traz o conforto, o consolo, a segurança para o nosso coração. Então, a oração, ela é indispensável. Veja o exemplo de Jesus. Jesus sempre viveu em oração. Ele não se descuidou em momento nenhum da oração. Ora, se Jesus fez da oração o ponto forte da sua vida, que dirá nós que aqui estamos servindo? Também dependemos de viver em constante oração diante da presença do Senhor. Bem, nós já observamos que para chegar-se a Deus é preciso o primeiro passo, o arrependimento, suplicar de Deus o perdão e a aceitação da salvação oferecida por Jesus. Como segundo passo, nós vimos a necessidade de termos a ação poderosa do Espírito Santo, nos guiando, orientando, instruindo e ensinando. O terceiro passo, fazer uso diário da oração, o nosso ponto de comunhão com Deus. E o quarto passo é nos dedicar a estudarmos a palavra de Deus, através da leitura, estudo e comparação. Nós aí então vamos entender e aprender a vontade de Deus para nós, o plano de Deus, o seu amor revelado, a sua graça e o seu poder. E à medida em que nós
vamos tomando conhecimento com a palavra de Deus, isto vai entronizando-se no nosso coração e vai nos colocando no caminho para desfrutarmos uma vida feliz na presença do Senhor. E somente na presença dele é possível termos esta vida feliz. Quando olhamos agora aqui, o exemplo de Paulo que diz: o Senhor me livrará de toda má obra, significa que do primeiro ao último dia ele estava sujeito a problemas e adversidades. Veja o que ele deixou registrado na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 até ao versículo até o versículo 30. Diz assim, versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigo dos da minha nação, perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito. Então veja, como poderia ele desfrutar uma vida feliz diante destas circunstâncias? Mas observe que todas estas situações, elas eram de caráter exterior. Era algo de fora que vinha contra ele. Porém, a presença de Deus, a comunhão, o perdão, a ação do Espírito Santo e a residência da palavra de Deus estava no interior dele. E por conta disso é que ele se fortalecia em Deus para vencer estas coisas. E ele pôde dizer aqui: o Senhor me livrará de toda obra má. Nenhuma obra má terá o poder de tirar a felicidade, alegria, satisfação, contentamento que tenho na pessoa de Jesus Cristo. E ele seguiu o seu caminho. Ele disse: o Senhor vai me livrar de toda obra má e também me guardar para o seu reino celestial. E ele diz: a quem seja glória para todo sempre. Quando nós o encontramos, já no finalzinho da sua vida, ele se levanta com alegria, com satisfação, uma vida realizada, uma vida feliz, do começo ao fim. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Então nós observamos aqui uma vida feliz. É uma vida expressa através de alegria. Então nós encontramos 7 situações em que esta alegria, que revela-se uma vida satisfeita, agradecida, feliz na presença do Senhor, ela pode então se demonstrar através da alegria, em primeiro lugar, pelo perdão recebido. Após ser perdoado, esta alegria vem morar no nosso interior. Segundo, a alegria
de ser reatada a nossa comunhão com Deus, que foi perdida lá no Éden. Agora, através de Jesus, é restaurada a nossa comunhão com Deus. Isto gera alegria no nosso coração. Terceiro, alegria ao nos banquetearmos com a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma mesa farta, onde nós vamos nos alimentar de coisas boas, eternas e espirituais, que vão nutrir a nossa vida espiritual e nos levar para mais próximo da presença do Senhor. Em quarto lugar, como expressão da nossa gratidão, nós vamos desfrutar a alegria de prestarmos um serviço digno do nome do Senhor. Conforme Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Este foi o trabalho dele, do começo ao fim, um trabalho de caráter excelente e aprovado diante de Deus e diante das pessoas. Em quinto lugar, nós vamos observar também a alegria que vai nascer como resultado do trabalho, aonde estaremos testemunhando do que o Senhor Jesus fez e faz na vida de cada um de nós, e isto vai despertar outras vidas, e eles serão alcançados e salvos por Jesus. E a alegria de ver uma alma salva se colocará no nosso coração. Então este será o gozo e a alegria de ver uma alma salva. Em sexto, nós encontramos a alegria por sofrer como cristão, sofrer como servo de Deus. O apóstolo Pedro deixou escrito: se sofre como cristão, glorifique a Deus nesta parte, porque está indo por servir e adorar a Deus. Então glorifique a Deus, porque através disto o nome do Senhor será glorificado. E por fim, a alegria de ser dirigido pelo Espírito Santo, guiado por ele. Então os que vivem do Espírito, eles são guiados pelo Espírito, o Espírito Santo. Então veja que coisa maravilhosa é que pode produzir esta alegria e de recebermos e manifestarmos uma vida feliz. Feliz por conta de tudo quanto Deus, através do Senhor Jesus, realizou no nosso viver. Desde o momento em que nos atraiu, nos trouxe a Cristo e através do Senhor fomos transformados, perdoados, libertos, purificados, colocados em sintonia com a vontade de Deus, e veio o Espírito Santo habitando também em nosso coração e nos levando à presença do Senhor. Então, Paulo disse: o Senhor me livrará de toda obra má e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Nós estamos caminhando por este mundo, servindo ao Senhor. Vez por outra, encontramos dificuldades, problemas, intimidações, embaraços, qualquer que seja a dificuldade, mas elas são externas, elas não têm o poder de tirar o que Deus colocou dentro do nosso coração. Esta comunhão, esta paz, esta alegria, esta certeza de salvação que todos nós temos, porque recebemos uma salvação verdadeira, perfeita e gloriosa através de Jesus. Isto ligou a nossa comunhão com Deus. Nós o temos habitando em nosso coração. Esta comunhão, este prazer, esta alegria, este contentamento, esta felicidade se estampa na nossa vida. Então a felicidade não depende de coisas exteriores, ela depende do contato firme e seguro com Deus, o nosso Pai. Por Ele e através dele, Ele torna a nossa vida feliz e abençoada. E quando assim vivemos, nós podemos expressar diante das pessoas
que Jesus realmente faz a diferença na vida do homem, na vida da mulher. Só Jesus pode trazer alegria, alegria que vai se estampar, vai se revelar numa vida feliz, abençoada, produtiva, uma vida satisfeita na presença do Senhor. Longe do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores, mas na presença de Deus, desfrutando sempre da sua comunhão. Então, qual é o segredo de uma vida feliz? Nós encontramos aqui em 4 pontos. Primeiro, o arrependimento, depois de ouvirmos a palavra e suplicarmos o perdão de Deus para a nossa vida. Segundo, em receber a ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Terceiro, usufruir o recurso da oração que Deus colocou à nossa disposição. Quarto, aplicar-nos à leitura e ao estudo da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual, o nosso fortalecimento. Quando nós, então, partilharmos por esses 4 passos, nós vamos revelar diante de Deus 3 coisas. Primeiro, nós vamos nos alegrar diante do Senhor, nós vamos dar graças e nós vamos orar. Alegrar, dar graças e orar. E a alegria vai estampar-se na vida de cada um de nós de 7 maneiras. Primeiro, alegria pelo perdão recebido. Segundo, alegria na comunhão com Deus. Terceiro, alegria ao nos alimentarmos com a palavra de Deus. Quarto, alegria do serviço voluntário. Quinto, alegria ao conquistar almas para o Senhor. Sexto, alegria de sofrer por amor a Cristo. E sétimo, alegria de recebermos a direção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então aí está uma receita simples e segura para desfrutar uma vida feliz na presença do Senhor. Isto é possível a todo e qualquer pecador, não importa quem seja ou aonde esteja. Através do convite do Senhor Jesus para a salvação, começa-se o caminho para a descoberta desta felicidade e passará a ser um homem ou uma mulher feliz na presença do Senhor. Que este seja o nosso agradecimento por receber as bênçãos de Deus que nos fazem felizes na presença do Senhor. Você também pode ser feliz. Recorra a Jesus e nele tudo se realizará. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.